Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos amigos e amigas que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Grécia Santos e estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso quadro Eu Pergunto de Responde. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante de uma querida amiga do Rio de Janeiro, Ana Souza, que nos traz uma pergunta bastante complexa, que faz a gente pensar bastante. Esse quadro é feito em parceria com o amigo César Di, que é o fundador do Instituto Movimento Evolutivo, e que ele nos dá essa participação, essa colaboração, para que a gente possa refletir mais, pensar nas nossas atitudes, no que podemos fazer para sermos melhores e para contribuir mais com o nosso planeta. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, é com você, César Di. Olá, Grécia! Tudo certo, senhorita? Puxa vida, demoramos um pouco, mas estamos de volta, né? Para o nosso quadro Eu Pergunto de Responde, não é isso, Grécia? Desculpa a brincadeira. Grécia, é um prazer mais uma vez poder estar respondendo aqui no seu canal. Puxa vida, seu trabalho tem crescido tanto, você está fazendo realmente algo muito especial. Parabéns por todo esse caminho, esse esforço que você está fazendo, esta luz que você está acendendo para todos nós. Eu sou muito grato de poder participar. Agradeço profundamente, Grécia, porque o quanto que você tem colaborado com o nosso trabalho, né, com o nosso movimento evolutivo, o Instituto Movimento Evolutivo. Você está sempre falando, sempre divulgando, mostrando o meu trabalho também como artista. Puxa, eu sou muito grato, tá bom? E grato demais a todas as pessoas que assistem os seus vídeos, que participam aí do seu canal e que estão prestigiando tudo que a gente está fazendo, colaborando, enviando energia positiva, fazendo parte desse trabalho que nós estamos construindo com muito carinho. E sou muito grato por essa oportunidade de poder, pelo menos, tentar servir, de alguma forma, tentar ser útil aqui nesse planeta. Certo, senhorita? Bom, a pergunta hoje é a seguinte: a grande falta de ética, o excesso de corrupção no Brasil, especialmente agora, incluindo o retrocesso nas conquistas trabalhistas e a grande violência urbana no país, tem alguma relação com a evolução kármica, karma coletivo? Vamos lá, né? Bom, eu penso que sim. Todo país, toda nação tem seu karma coletivo, sim. E claro que o Brasil também tem o seu, né? Não seria aqui diferente. Mas, ao mesmo tempo, respondendo essa pergunta, eu acrescento e enfatizo que a crise que você se refere nesta pergunta, e dá a entender que é uma crise tão somente brasileira e também no momento presente, na realidade, para mim, eu vejo como uma crise mundial. Eu penso que o planeta todo está mergulhado em uma crise profunda. E o Brasil também. E no caso do Brasil, não é agora. Desde 1500, com a invasão dos portugueses, né? Nunca que o Brasil teve um momento, por exemplo, em que a corrupção não fosse extremamente praticada em grande escala. E que uma pequena elite, desde sempre, domina e mantém essa grande massa como trabalhadores quase escravos. Então a situação era difícil, sim, mas ela não é uma situação difícil agora. Sempre foi uma situação difícil. Falando exclusivamente do Brasil e também do planeta Terra, na minha visão. Então, eu quero deixar bem frisado assim, que na verdade, eu não sou um pregador do caos, da desesperança e nem da desgraça. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa assim inteiramente otimista quanto
ao ser humano, quanto ao planeta Terra, né, quanto a tudo que há em nós de mais sagrado, que eu sei que todos nós somos. E eu penso que tudo está se encaminhando para melhorar, e está melhorando, né, gradativamente. Já estivemos em épocas piores, com certeza, né? Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós estávamos nas trevas profundas, um planeta sem informações, sem internet, sem uma rede. Então, realmente as coisas eram muito difíceis. Por exemplo, no tempo da Inquisição, as pessoas eram presas, condenadas, queimadas na fogueira, muitas vezes simplesmente porque tinha um livro em casa. Se lesse, se fosse pego lendo, seria suficiente para condenar uma pessoa. Então é uma coisa realmente horrenda, absurda, né? O que esse planeta tem no seu histórico de coisas difíceis. Hoje nós já temos uma liberdade muito maior, né? Como eu não sou um especialista em economia, o que eu quero fazer aqui? Eu quero dar alguns dados relativos a algumas áreas que eu considero extremamente alarmantes. Mesmo que o planeta fosse um local onde realmente todos os habitantes fossem muito ricos financeiramente falando, e a política fosse totalmente estabilizada, ainda assim, com esses dados que eu vou apresentar abaixo, penso que seria considerado um planeta primitivo, desprezível aos olhos de um outro planeta, onde realmente vigora a lei da cooperação e do verdadeiro amor cósmico universal. Nós ainda somos, mesmo apesar de grandes avanços, nós ainda somos um planeta bélico, né, bastante bárbaro, armado até os dentes. E nunca, jamais, nós ficamos ou estivemos verdadeiramente em paz. Aqui nesse planeta, o que predomina são os negócios, a conquista de território, o olho por olho, dente por dente. E eu não posso falar aqui, na verdade, a verdadeira realidade, porque a gente não aguenta ouvir. A realidade real do planeta faz um filme de terror mais sinistro já produzido parecer cantiga de ninar. Então, é preciso falar a verdade em doses homeopáticas. Como diria o grande Hélio Couto, o planeta Terra é um hospício a céu aberto, mais um Carandiru e mais um hospital, tudo junto. Um local em que os internos assumiram o controle do hospício. Então a coisa ainda é um pouco difícil. Eu vou dar alguns dados para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona ainda por aqui. Vou começar aqui, o primeiro dado que eu vou deixar aqui é referente à saúde mental do planeta. Nós temos no planeta Terra um suicídio a cada 40 segundos, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um psiquiatra brasileiro, doutor em neurociências, mestre em ciências pela USP, né, Universidade de São Paulo, e um grande pesquisador destacado na área da psicobiofísica, ele diz assim, que para cada tentativa letal de suicídio, houveram 20 outras tentativas frustradas. O que significa que nós temos uma tentativa a cada 2 segundos de suicídio na humanidade. Destas pessoas, entre 95% e 98% apresentavam algum tipo de transtorno mental, que não foram diagnosticados, ou que a nossa psiquiatria, psicologia não deram conta. E isso demonstra claramente que os sistemas vigentes não funcionam e estão totalmente falidos. É como se a gente dissesse, por exemplo, que os mosquitos estão espalhados. Pode ser porque os programas de prevenção da proliferação dos mosquitos falharam. Então, com uma taxa de suicídio neste nível acima mencionado, fica claro, muito claro, né? Evidente que o paradigma vigente está completamente falido, né? São os números, como eu disse, que são a cada 40 segundos
tem um suicídio e a cada 2 segundos uma tentativa de suicídio. Os números variam de 800 mil a 1 milhão de suicídios por ano. Então fica muito difícil de falar que o planeta Terra não está em crise, né? E uma coisa muitíssimo interessante, esta crise a que eu me refiro, ela não se trata de crises em países pobres, crise porque é no Brasil, país de terceiro mundo, né? País da América Latina. Se nós tivéssemos uma economia igual a dos Estados Unidos, né? Igual à economia da China, igual à economia do Japão, da Alemanha, da Rússia, da França, aí a gente não teria um índice de suicídio, o que não é verdade. As 10 maiores economias do mundo, em 2017, entre as 10 maiores estão também os maiores índices de suicídios do planeta. Então, os Estados Unidos, Japão, Alemanha e outros são os locais onde se cometem mais suicídios e são países considerados ricos, com as maiores economias do planeta. Então, realmente, tem coisa muito séria acontecendo no planeta e não se refere à política, não se refere à economia, né? Um outro dado das condições em que eu vejo o planeta Terra. Quero me referir aqui a armas nucleares e gastos com a guerra. Olha, estima-se que existam hoje 17 mil armas nucleares no mundo, aproximadamente, né? Basicamente nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia, mas outras potências também detêm armamento desse tipo, né? Por exemplo, Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia, China, Coreia do Norte, sem contar outros países, como Japão, próprio Brasil, Argentina, Irã, todos com capacidade de desenvolvimento de bombas atômicas. Num cálculo grosseiro, poderíamos dizer que em armas nucleares exista cerca de 200 kg de TNT para cada habitante da Terra. Olha, parece brincadeira, mas a realidade é que nós estamos armados até os dentes. O mundo gasta 1,7 trilhão com forças armadas. É uma coisa inacreditável o que nós gastamos, a energia e o dinheiro que a gente se coloca, movendo a força das trevas, a força da guerra. Para se entender o que significa 1,7 trilhão, esta cifra astronômica, basta dizer que para acabar com toda a fome do planeta, e aqui vou dar um dado, né, da Organização das Nações Unidas, que dizem que para se erradicar definitivamente a fome do planeta seria necessário aproximadamente 239 milhões de euros de investimento por ano. Ou seja, o que se investe em arma, guerra, supera em muito o valor com o qual se resolveria definitivamente o problema da fome no mundo. Desde a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, né, que é as cidades lá japonesas, onde foram jogadas as primeiras bombas atômicas em local povoado, a indústria bélica nuclear se desenvolveu rápida e intensamente. Só uma bomba de hidrogênio existente no mundo, por exemplo, tem uma potência de 700 modelos iguais a Little Boy, que é a bomba que foi lançada lá em Hiroshima, né, em 1945. E só essa bomba nessa cidade de Hiroshima matou mais de 135 mil pessoas. As duas bombas lançadas sobre o Japão, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, mataram mais de 205 mil pessoas. Desse total, mais de 100 mil instantaneamente. Na verdade, sim, as pessoas elas foram liquefeitas, é uma palavra que significa que não sobrou nenhuma partícula dos seus corpos. Sumiram instantaneamente, sem deixar nenhum vestígio. É o que uma bomba atômica provoca num ser humano. Desintegra, liquefaz.
Entende? Então o mais preocupante é que há milhares dessas bombas e em muitas mãos diferentes espalhadas pelo mundo. Em 1961, por exemplo, a União Soviética detonou uma bomba chamada de Tsar Bomb, hoje mais conhecido pelo seu codinome Big Ivan. É um artefato monstruoso que tinha uma potência de 50 milhões de toneladas de TNT, quase 3.000 vezes mais arrasadora que a bomba de Hiroshima, que matou 135 mil. Isso porque os soviéticos resolveram diminuir a carga da bomba lá, que inicialmente era equivalente a 100 milhões de toneladas de TNT. Agora, recentemente, a Rússia acabou de apresentar ao mundo a primeira imagem, creio que todos de repente viram aí pela mídia, assim, na televisão, tradicional ou na internet, a primeira imagem de seu mais novo míssil balístico, um nome pomposo, termonuclear intercontinental, chamado de Satan II. A nova arma que é capaz de lançar ogivas de 40 megatons, consideradas 2.000 vezes mais potente do que as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no dia 6 e 9 de agosto de 45, como eu já disse, agora há pouco. Então, segundo o ex-secretário assistente do Tesouro para Políticas Econômicas dos Estados Unidos, essas bombas atômicas lançadas no Japão seriam apenas estalinhos. Presta atenção, estalinhos, se comparadas com as armas termonucleares russas. E já são mais de 2.000 explosões nucleares que aconteceram nesse planeta em 71 anos, desde que começou essa questão de bomba nuclear em 1945. Bom, um outro dado é a violência urbana. Nos grandes centros urbanos existem tantas mortes quanto as que acontecem em países em guerra. No Brasil, por exemplo, se a gente pegar somente o estado do Rio de Janeiro como exemplo, nos 3 primeiros meses deste ano de 2017, 1.867 pessoas morreram vítimas de homicídios, roubos, agressões e em operações policiais. Enquanto que na Síria, um país em guerra, nesse mesmo período, morreram 2.188 pessoas. Então, assim, a coisa é horripilante, absurda. E não pense que isso é só no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, não. É uma realidade assim, nua e crua de centros urbanos em várias partes do planeta. Segundo dados de uma ONG mexicana chamada Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal, entre as cidades mais violentas do mundo estão, lógico, as localizadas em países latino-americanos e no continente africano, mas também encontramos cidades como Baltimore, Detroit, Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a coisa novamente não se restringe à pobreza, porque a gente tem essa ideia de colocar o Brasil, os políticos brasileiros, a dificuldade brasileira, a crise brasileira. Sim, isto é verdade, mas não pense que isto é um privilégio do Brasil, não. O mundo todo vive uma crise. E eu não estou analisando, como eu disse acima, coisas econômicas, porque eu não sou conhecedor dessa área de economia. Eu estou analisando dados, mostrando dados que, na minha visão, mostram o colapso total desse sistema. Vou dar outros dados aqui. Na minha opinião, também são coisas horripilantes. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a mutilação genital feminina ainda acontece em 30 países. E suas estimativas indicam que 200 milhões de meninas e mulheres já foram vítimas dessa violentíssima aberração. Vocês sabem o que é mutilação genital feminina, MGF? É uma coisa horripilante que é feita de diversas formas. Em algumas, corta-se o clitóris, noutras, os grandes e os pequenos lábios da mulher, ou seja, principalmente criança, mas da mulher adulta também.
Então, além do sofrimento que essas mutiladas sentem no momento desse corte, o processo de cicatrização é acompanhado com frequência por infecções, devido ao uso de utensílios contaminados e dores ao urinar e defecar. A incontinência urinária e infertilidade são outras das sequelas. Então nem dá para comentar muito sobre isso, para mim é uma coisa assim, só de falar a gente se sente mal. Não dá para entender como é que a gente pode fazer isso. Nós estou mostrando um pouco da realidade do nosso planeta. A indústria do tráfico internacional de pessoas. Sabe-se que o tráfico de pessoas é um problema mundial. Mais uma vez, não é um problema brasileiro só. Cerca de 2,5 milhões de pessoas, mulheres, homens, crianças, são vendidos para a exploração sexual e laboral no mercado que movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de dólares. A escravidão existe de forma explícita nessa indústria, embora seja invisível aos olhos da sociedade, uma vez que esta se faz cega diante do problema. Agora, alguns dados também sobre a pobreza no mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem com menos de 2,5 dólares por dia. 702 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Apesar de não serem considerados como uma situação de extrema pobreza, 80% da população do planeta, 80%, que dá mais de 5 bilhões, vive com menos de 10 dólares por dia. Ao todo, morrem 22 mil crianças por dia por causa de extrema pobreza. Ao todo, 842 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em situação de fome crônica. Cerca de 750 milhões de pessoas não possuem acesso à água tratável. Um estudo de uma ONG chamada Oxfam, divulgado recentemente, revelou que os 1% mais ricos do planeta possuem mais dinheiro do que os outros 99%. Esse é um dado que nós temos. Eu sei que eu estou dando muito dado e fica às vezes perdido de tanta informação. Mas é bom que depois esse vídeo vai ficar no YouTube e a gente possa rever, prestar bastante atenção no que eu estou falando. E todos os dados que eu estou falando aqui são dados apurados. Não é invencionice e mentira. Entende? Então esse dado que 1% dos mais ricos do planeta possuem mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Então olha o tamanho da injustiça. Menos de 1% do orçamento norte-americano é usado para combater a pobreza. Ou seja, 5 vezes menos do que o que é usado em armas. Como eu já disse lá no começo da minha explicação, a respeito da grana que nós investimos na guerra. Então, bastaria apenas 20% do que os Estados Unidos gastam com arma para erradicar a pobreza no mundo. Então, esses números que eu estou citando aqui agora a respeito de pobreza, os números que eu citei por último, são relativos aos anos de 2014 e 2016, ou seja, bastante recente. A questão, por exemplo, dos assassinatos no planeta. Todos os anos, aproximadamente, 500 mil de pessoas são assassinadas no planeta. 500 mil. A violência sexual. A Organização Mundial de Saúde estima que 20% das meninas e mulheres de até 18 anos sofrem algum tipo de violência sexual no mundo. Bom, então, diante desses dados, que eu considero muito tristes, eu penso que não dá mais para a gente continuar gastando nossas preciosas energias em debates políticos e acreditando que isso vai resolver os nossos problemas. São milhares de anos nesse ciclo. Precisamos sair da imaturidade. Ainda estamos sendo crianças birrentas que nos recusamos a crescer consciencialmente. Queremos nos manter ingênuos frente à grande verdade da vida.
E a verdade, na minha opinião, é que a vida, ela é multidimensional. Nós precisamos acordar urgentemente para a realidade espiritual. A realidade é que somos espíritos encarnados e após a morte deste corpo físico tudo continua. E nós morremos de medo de saber realmente sobre isso, porque crescer dói, né? Ter que sair da zona de conforto, da nossa zona de conforto, do nosso empreguinho, das coisinhas diárias, dos programinhas de TV, dessas notícias fúteis, né? Ter que deixar essas coisinhas e nos encarar de frente dói. Mudarmos de verdade a nossa conduta, nossos comportamentos, nossas raivas, apegos, carências e dificuldades emocionais de todo tipo, né? Isso soa como coisa muito dolorida e difícil para nós. Mas, na minha opinião, não existe nenhuma mudança externa, nem política, nem religiosa, nem filosófica, nada. Nadinha que possa mudar de verdade a realidade. Na minha opinião, a única mudança que pode de verdade resolver definitivamente a situação desse planeta é a mudança interna. Dentro de cada pessoa, dentro de cada um de nós, em nossas próprias consciências. Esta sim é a verdadeira revolução do terceiro milênio, ao meu ver. Penso que nós precisamos esquecer esses líderes, que eu vou até pedir perdão pela palavra, mas líderes idiotas, né? Políticos e religiosos. Não adianta tirar um idiota louco do poder, se em seu lugar vai entrar outro igualmente louco e idiota. O planeta é controlado monetariamente, politicamente, religiosamente, educacionalmente, cientificamente, é controlado em todos os sentidos. A política é completamente, veja bem, completamente, na minha opinião, controlada por alguns grupos, que inclusive estão fora dela. De uma forma que qualquer dos candidatos que venha ganhar, para esse grupo que manda na verdade, vai dar na mesma. Esse grupo que na verdade não são políticos que eu estou dizendo. São estes grupos que falam, e isso é comprovado. Eu não estou falando de filme de ficção não, tá? É só vocês assistirem um filme chamado Thrive, 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 prosperar, o que será necessário? Daí vocês vão saber um pouquinho do que eu estou falando, entende? Então, não adianta nós esperarmos grandes mudanças estruturais políticas. Não é desse mecanismo que virão as ações que vão mudar nosso planeta e que possa elevar nossas consciências. Temos, na minha opinião, é que nos voltarmos para dentro, buscar a verdadeira iluminação. E isto é feito dentro de cada um de nós. Se nos iluminamos, nós mudamos o planeta e aí sem nenhuma luta, sem tiro, sem guerra, sem embate, sem esses debates bestas filosóficos políticos. Isso tudo é uma grande perca de tempo e só serve ao declínio da consciência humana. Se vocês duvidam, leiam a história de mais de 10 mil anos de luta no planeta. É uma tragédia atrás da outra. Guerra e mais guerra. Grupo de políticos lutando para se revezar no poder e um bando de bobo, de idiota de novo, peço desculpa, que somos nós mesmos, torcendo feito cachorrinho na frente dos ossos que esses grupos nos fornecem. Vamos para as praças, levantamos as bandeiras de um desses grupos, na nossa santa ignorância e ingenuidade, acreditando de verdade que o político que vai entrar será melhor que o político que já está no poder. Resultado, milênios de escravidão. Os mesmos grupos se revezam lá em cima e nós aqui embaixo não passamos de burro de carga destes sugadores de nossas energias, de nossos suores, de nossas mãos de obras. Está na hora da gente acordar e parar com essa besteira. A mudança do planeta, ela só virá quando cada ser humano se assumir como corresponsável e assim resolver todo o mal que se encontra em seu interior. Não adianta apontar o erro lá fora.
é preciso nos tornarmos realmente pacíficos e vibrarmos o verdadeiro amor em nossos corações. Só assim mudaremos definitivamente o mundo. A nossa ciência, que também é manipulada, ainda assim está estagnada há muitos anos. A maior descoberta de todos os tempos que a ciência pode fazer, aqui eu faço essa citação, que eu já ouvi várias vezes algumas pessoas fazer, mas principalmente de forma enfática pelo professor e físico, astrofísico, formado na Unicamp, Laércio Fonseca, que ele diz assim, que a maior descoberta de todos os tempos que a ciência pode fazer, e esta sim pode mudar a face do planeta em pouco tempo, é a descoberta das cidades astrais, do plano astral, do nosso espírito. Então assim muda-se o paradigma e a gente passa a compreender que somos de fato almas imortais e que estamos inevitavelmente nessa desordem social. Porque isto é o que todos nós estamos construindo com nossas vibrações densas, como raiva, materialismo, loucura do comprar para tentar tapar os vazios enormes que esta sociedade nos impõe quando diz que não existe alma e nem espírito. Aí faz a gente ficar que nem loucos correndo atrás de comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo, porque a gente acha que é uma vida só e eu não posso perder, né? Então, assim, nós viramos, com essa loucura que puseram na nossa cabeça e a gente acreditou, viramos números e robôs que apenas vegetam pela face do planeta, completamente isentos de nossas essências e, claro, né, nos subjugando, nos escravizando, completamente entregues nas mãos dessa estrutura dominadora, que eu disse acima, que gera toda essa violência que eu citei acima também, né? E para piorar a tragédia que estamos vivendo assim, sem ser pelas nossas almas, por nossos verdadeiros propósitos cósmicos, conscienciais, a gente nunca consegue evoluir. E ainda vamos gerando grandes problemas e, consequentemente, como foi perguntado, karma, por causa destas condições nas várias vidas e em nossas sucessivas reencarnações. Por isto que eu penso que é o seguinte: ao invés de gastar nosso precioso tempo em debates e construções políticas infantis e infrutíferas, já que nós sabemos que tudo é controlado, manipulado, eu penso que nós devemos nos voltar para dentro, descobrir de verdade quem somos em nossas essências, e aí sim poderemos estar livres. Nós vamos encontrar a chave que nos liberta. O segredo, na minha opinião, é o amor, que virá através do verdadeiro conhecimento. E não essa vida superficial ditada por regras e leis construídas por um bando de políticos e dirigentes completamente nas trevas, na ignorância da pura materialidade aprisionadora. Não dá para a gente esperar que de um pé de limão possa nascer uma jaca, né? Vamos sair dessa vibração, desse bando de gente louca, né? Louca por poder, desses chacais que nos induzem, nos fazendo acreditar que os opositores políticos são diferentes, quando na verdade pertencem ao mesmo grupo. O mesmo grupo que nos mantém eternamente com medo e ainda nos fazendo como seus soldados e defensores dessas coisas aí. Nós ficamos discutindo aqui embaixo, achando que estamos fazendo grande coisa, enquanto que eles lá em cima, todo mundo dá tapinha nas costas e distribui toda a riqueza que retira de nossos lombos. Então, na situação de trevas conscienciais e longe dos nossos espíritos, como nós estamos vivendo nessa sociedade doente, esqueçam a política se realmente querem fazer mudanças em suas vidas e na sociedade. Essa é a minha visão. O nosso problema não é e nunca será resolvido por sistema político, nem educacional, nem religioso, nem filosófico, nem científico, enquanto a gente não nos dermos por conta que tudo isto, todos esses mecanismos do nosso planeta estão servindo ao mercado,
ao poder financeiro, ao materialismo, às trevas e não ao bem comum, nem à luz e à libertação de todos nós. Nosso problema é consciencial. O que falta é nos tornarmos mais conscientes. Precisamos é despertar, subir o nível de nossas consciências. E assim nós aprendemos a vibrar o verdadeiro amor. Somos um planeta consciencialmente primitivo. Infelizmente, onde mais de 90% de nós, habitantes desse planeta, ainda vibramos nos chakras mais baixos. Somos ainda muito raivosos, ciumentos, carentes, confusionais em muitos sentidos, né? Vibramos a maior parte do tempo no medo, na competição, na desconfiança. Somos ainda muito corruptos. E aqui, né, quando eu falo sobre essa questão da nossa corrupção diária, né, quero deixar uma dica de um vídeo que eu tenho no meu canal, que se chama César, tá lá assim, César D, uma questão de autorrevisão política. Eu falo um pouco sobre essa nossa forma de nos conduzirmos no dia a dia, onde a gente pratica vários atos irregulares, corruptivos, mas a gente se acha bonzinho e quer apontar o político. Vamos mudar primeiro a nós mesmos. Esse é o caminho que eu aponto, que eu penso, que eu estou trabalhando comigo já há um tempo. Depois a gente vai ter condição, definitivamente, de ter um mundo melhor, partindo de nós, né? Como disse o Siddhartha Gautama, o Buda, o mal nunca existiu no mundo. O mal começa e termina dentro de cada um de nós. E ainda, uma outra frase que Buda, né, dizia para os seus discípulos assim: a única diferença que existe entre eu e vocês é que eu sou um Buda e sei que sou um Buda, enquanto que vocês todos são Budas, mas ainda não descobriram que são. Então, nesses tempos atuais, um ser iluminado, ao invés de incentivar uma luta infantil e de forma infrutífera contra os sistemas vigentes, busca ajudar para que todos os outros irmãos também se iluminem. Porque sabe que assim, sem lutar contra nada na parte externa, estará mudando todo o destino de uma nação e de um planeta como um todo. Um iluminado sabe que cidadãos iluminados naturalmente não permitem a proliferação da desordem e do caos, enquanto que seres nas trevas jamais conseguem ou conseguirão construir paz verdadeira. Na minha opinião, nós estamos vivendo um tempo fantástico, né? Um tempo histórico em que temos à nossa disposição todos os maiores mestres da humanidade, e vindos também outros de todas as partes do cosmos, encarnados aqui para nos ajudar. Temos o livre acesso à informação através da internet. Temos todo o conhecimento aberto a quem de verdade quer saber e se libertar, como nunca antes tivemos nesse projeto. Sem contar o plano espiritual, né, que está escancarando aí as portas do saber cósmico, mentores e mestres espirituais desencarnados, ou mesmo os que nunca encarnaram aqui, mas que acompanham toda essa esse nosso projeto, né? A nossa experiência aqui na Terra, na parte física, nesse momento estão podendo nos intuir, nos contatar, e assim estão trazendo a verdade do universo e dos planos espirituais, estão trazendo para nós. Temos até um livro, né, que nós estamos promovendo um sorteio, o Instituto Movimento Evolutivo e a Grécia. Quem quiser participar, né, Grécia, pode assistir o vídeo aí, deixar o nome para concorrer ao livro da Márcia Ramos, que é o livro O Despertar, uma experiência extradimensional, que é a informação vinda diretamente da fonte. O livro da Márcia, ele foi escrito, não é nem de forma canalizada, não. Os seres contataram a Márcia, os seres de Sírios, grandes mestres que nos acompanham, ajudam na nossa evolução aqui nesse planeta,
e ditaram para ela um livro fantástico com mensagens vindas da mais alta esfera espiritual. Então, ou seja, estamos tendo a informação. Só não muda quem não quer, só não se ilumina quem não quer. Então, eu acredito que nós temos que agir desta forma no sentido de não ficarmos perdendo tempo em coisas que nós não teremos resultados tão satisfatórios nesta condição de trevas em que nos encontramos. E aí nos aproveitarmos o nosso tempo para ir em busca do verdadeiro conhecimento que liberta, do conhecimento esclarecedor. Então assim, eu penso que nós devemos aproveitar o máximo melhor possível neste momento, que é muito favorável para fazer a nossa parte, né, nesse grande trabalho cósmico universal. Vamos descobrir, vamos atrás, né, da nossa origem cósmica, descobrir quem somos de verdade. Vamos compreender definitivamente que somos seres imortais, seres sagrados. Vamos aprender a fazer projeção astral. Vamos descobrir por nós mesmos que somos espíritos enclausurados dentro de corpos. Vamos meditar, vamos esquecer esta ilusão do viver para o possuir, para o ter coisas físicas e supérfluas. Vamos de verdade trabalharmos para sermos seres melhores e verdadeiramente felizes, mais conectados, mais amorosos com todos e com o todo universal. Vamos mergulhar fundo dentro de nós. Assim, vamos sair da ignorância espiritual definitivamente. Já está na hora de acordarmos. Assim, nós descobriremos o verdadeiro poder que todos nós somos. Veja bem, todos nós somos. O poder da luz, da centelha divina, que inexoravelmente todos nós somos. Aí não vai ter político nenhum que vai nos fazer de idiota, né? Então eu deixo aqui a dica do vídeo que nós fizemos, o primeiro vídeo desse quadro, Eu Pergunto de Responde, que tem no canal da Grécia, né? Que eu falo sobre, respondi uma pergunta sobre como sair dos altos e baixos emocionais. Eu penso que é um caminho que nós podemos começar a fazer através daquele vídeo. Eu acho que tem algumas dicas bem legais, né? Vale a pena dar uma olhada. E é isso, vamos vibrar luz, vamos firmes em frente, rumo à nossa transcendência espiritual. Na minha opinião, é aí que está a grande libertação em todos os sentidos. Todo o resto é pura ilusão. Bastaria eu dizer para vocês que daqui a pouquíssimo tempo, todos nós estaremos mortos. Será que nós vamos esperar a morte para daí constatarmos que toda essa organização social, esta política decadente, estes condicionamentos, esta sociedade consumista e materialista é uma grande ilusão, né? Então é isso. Deixo um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Grécia. Obrigado por tudo. Vamos continuar firmes. Parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Muita luz, muito amor. Vamos firmes. Agradecemos a participação do querido César Di, do Instituto Movimento Evolutivo, que nos trouxe toda essa reflexão a respeito de assuntos que por muitas vezes nem nos damos conta das coisas que acontecem durante toda a história do planeta em si, né? De eras e eras em que nada se transforma de uma maneira efetiva, de uma maneira que possa nos trazer a libertação de verdade, né? Entra presidente, sai presidente e tudo continua no mesmo ciclo e de misérias, de desigualdades. Então, sei que durante a resposta, né, e todos os assuntos que foram tratados, nós nos sentimos um pouquinho mal, porque tocamos em assuntos que realmente são muito dolorosos, são difíceis da gente encarar, mas é preciso fazer esse enfrentamento, ter coragem de nos encararmos, de poder realmente transformar, fazer uma reforma íntima, porque as mudanças não vão acontecer de fora para dentro, né? Nada externo. Para que o nosso externo possa ser um pouco melhor, a mudança tem que vir de dentro de cada um de nós. Só assim realmente haverá uma transformação e poderemos ser livres.
e a nossa consciência expandir. Então, espero que vocês possam ter refletido junto conosco. Aqui é um canal que não é de respostas em si, mas é de reflexão, de interação. Nós trazemos as perguntas e mostramos o ponto de vista que a gente sente que precisa dizer e desenvolver, e assim a gente vai aprendendo juntos. Se vocês quiserem deixar mais perguntas, podem deixar aí nos nossos comentários, ou então podem enviar um e-mail para esse endereço aqui que vocês estão vendo, que nós vamos entrar em contato e divulgar a sua pergunta aqui no nosso canal também. Um grande beijo a vocês e até o próximo vídeo.